Olá, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho. E estamos aqui neste propósito e não vamos parar. Glória a Deus por isto. Então, vamos seguir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita a oportunidade para incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal. Por que não compartilhar com alguém que não tem acesso à palavra de Deus, ou alguém que ainda não leu, uma comunidade que quer ler a Bíblia junto? Venha, vamos juntos participar deste projeto. Compartilhe, inscreva-se, vai ser bênção demais. Amém? Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de mais um dia estarmos juntos para este tão maravilhoso projeto. Queremos conhecer mais de Ti, aprender mais de Ti. Fala conosco. Amém? Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhe uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. E ele disse: Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos, deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. É, Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos ele teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-no aqui e executem-nos na minha presença. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém.
Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Então, vão ao povoado adiante, disse ele. Assim que entrar, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito, e enquanto desamarravam, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinha feito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho da paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam ali, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será a casa de adoração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Lucas capítulo 20. Certo dia, Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Responde ele: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram entre si, a questão entre si, e disseram que vinha do céu. Ele perguntará: por que não cremos em João? Mas se dissermos que é apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabia, e Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola: um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo e espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também insultaram, espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles feriram e expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade.
vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá e matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: Então, o que significa esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinha medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões para fingir ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo, não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Mostrem-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravadas? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiravam-se sua resposta e se calaram. Então, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmaram não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu a lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dela deve se casar com a viúva e ter filho, que dará continuidade no nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou, morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso, porque escreveu a respeito um arbusto em... Repito o versículo 37 do capítulo 20 de Lucas. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei. Ninguém mais teve coragem de lhes fazer pergunta. Então, Jesus lhes perguntou: Por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés.
uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas, de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças e como gostam de sentar nos lugares de honra nas sinagogas e a cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Gênesis capítulo 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família quando José tinha 17 anos. Cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bilá, de Silpa, mulheres de seu pai, e estava para e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, José, pois, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certo dia, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao seu pai, e que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó o enviou. José viajou de casa no vale de Hebron até Siquém. Quando José chegou em Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe, antes que se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, porque derramar sangue
joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou aos irmãos, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram de longe uma caravana de camelos vindo na sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo de mirra, Gileade para o Egito, e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue de nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna, quando descobriu que seu irmão não estava lá. Rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal e enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: Veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho? O pai reconheceu de imediato e disse: Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou as roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. Gênesis 38. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananeia, filha de Sua, e se casou com ela. Teve relações com ela e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho que chamou Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Arcases, com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão, você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou a maldade da sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora: Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do seu pai, para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu.
Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar que seu sogro está subindo a Timna para tosquear ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou as suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho de Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada sem saber que era sua própria nora e disse: Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: Deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relação com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: Onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta no templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava. Ele disse: Não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tinha combinado, mas você não encontrou. Se voltássemos para encontrá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, dissera Judá: Sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: Traga-no para fora e queime-na. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse: Ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relação com Tamar. Quando chegou a época de dar à luz a Tamar, descobriu que teria gêmeos durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: Este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então a parteira disse: Como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome Perez ou Pérez. Logo depois, o bebê do fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó e o rei do Egito. O Senhor estava com ele, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de Deus, no serviço da casa do Senhor egípcio.
Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa. As plantações, os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Logo, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Não, ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a pedir A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e o exigiu: Venha, deite-se comigo. José desvencilhou e fugiu da casa. Mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado com ela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobo. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me viu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproximar-se de mim. E ela disse, mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Mas o Senhor estava com José, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros pesos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Salmos 28. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feche os teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica, por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldade no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que percebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso, ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força, o meu escudo. Confio nele de todo o coração.
Ele me ajuda, o meu coração se enche de alegria, por isso dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Salmos 29. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilho selvagem. A voz do Senhor risca o céu como relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor torce as os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz. Salmos 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó e caso o pó te levantará, falará da tua fidelidade. Falará da tua fidelidade. Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cales. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue guardando você em tudo. Aproveite para inscrever-se aqui neste canal e que as bênçãos copiosas dele, o Senhor, seja com você diariamente. Deus te abençoe.